Bom dia a todos os presentes. Sejam bem-vindos mais uma vez a um webinar organizado pela CADSolid, desta vez para fazer as apresentações das novidades relacionadas com a versão 7.12. Este é o webinar de design, a primeira parte de duas. Uma vez que as novidades são ainda bastantes, eu decidi fazer o webinar dividido em dois. Posso desde já adiantar que este é então o primeiro, tal e qual como eu referi. O segundo estará agendado para o dia 12 de dezembro. As inscrições já estão abertas. Quem quiser assistir a essa segunda parte pode já fazer as inscrições. E depois então eu voltarei a fazer então um webinar com a segunda parte das novidades de design. O meu nome é Paulo Fadigas e vamos iniciar então este webinar com as novidades de design para a versão 7.12 do TopSolid. Peço para aguardarem até ao final do webinar para colocarem as vossas questões no separador de chat desta apresentação. Os vossos microfones, por defeito, estarão desligados para não interferir com a apresentação. Para este webinar das novidades de design, eu fiz aqui uma preparação de alguns tópicos. Os tópicos são bastantes novidades a nível de design que nós temos para a versão 7.12, comparativamente com a versão anterior. Estes são apenas alguns dos tópicos. Mais uma vez volto a referir, isto é a primeira parte de dois webinars que eu estou a preparar. Estes são então alguns tópicos que nós vamos abordar neste webinar. Algumas novidades. Muitas delas que não estavam presentes na versão anterior, outras que foram melhoradas. Vamos aqui abordar alguns campos na parte do User Interface, na parte do DM, do Sketch e das Shapes. Vamos então passar um a um os campos e as novidades e vamos ver então uma a uma as novidades. A primeira novidade é o Frozen Operations. Este Frozen Operations não é uma novidade da 7.12, ela já existia na versão anterior, mas está melhorada nesta versão 7.12. Tal como eu digo aqui, anteriormente era possível conjugar documentos sincronizados, agora é igualmente possível conjugar e desconjugar através do comando contextual do others freeze ou others unfreeze, com a seleção do botão direito do rato, uma seleção de operações ou uma entidade criada por uma operação. A operação conjugada terá o mesmo comportamento que uma operação de um documento conjugado, significando que esta não será recalculada quando o documento for regenerado e irá aparecer na árvore das operações com a cor azul, tal e qual como estas imagens estão aqui a exemplificar. Isto vai fazer esta operação e esta situação de fazer freeze ou unfreeze nas operações faz com que então o recálculo e a regeneração do documento em si seja muito mais rápida. E vamos então aqui ver alguns exemplos. Eu preparei aqui uns vídeos. Vamos ver aqui alguns exemplos dessa operação a ser demonstrada. Portanto, temos aqui este documento em que nós temos ali um sketch e alguns colorings, como podem ver, ali nos furos. E este sketch é um sketch que é efetivamente muito pesado. Se nós, por exemplo, editarmos o coloring ali daqueles furos, mudando apenas a cor da operação, e ao validar essa mesma modificação, vocês podem ver que ele vai regenerar todo o documento e vai demorar efetivamente algum tempo. Através deste cronómetro, pode-se ver que para regenerar esta operação demorou cerca de 1 minuto e 20 segundos. Isto porque ele teve a regenerar todo o documento, todas as operações do documento. Ao fazer freeze neste sketch, ele apresenta-se então com uma cor azul, dizendo que está congelado. Vamos fazer novamente a mudança da cor e, como podem ver, é instantâneo. Ou seja, a operação de congelamento do sketch fez com que a regeneração do documento ficasse efetivamente muito mais rápida. Ele não vai regenerar a operação do sketch, porque ela está congelada. Numa situação de termos um molde, por exemplo, existe a possibilidade na árvore das operações de congelar não só uma operação, mas também várias operações, selecionando as operações com o control ou até mesmo uma pasta. Também é possível pegar numa pasta que contenha várias operações e congelá-la. Em simultâneo, selecionar as pastas e operações específicas.
e com o botão do lado direito do rato fazer então freeze. Estamos aqui a selecionar mais algumas operações a nível de processos e a nível também de refrigerações e tudo mais. Vamos fazer freeze. Vamos congelar então estas operações, de maneira a que, ao haver uma regeneração do próprio documento, estas operações não vão ser regeneradas, fazendo então com que a atualização do documento, qualquer que seja essa mesma alteração, fique efetivamente muito mais rápida. O exemplo que temos aqui é a mudança de uma espessura de uma chapa dentro do Moldbase. Vamos aqui mudar esta chapa para 56 mm de espessura e, ao validar, a regeneração do próprio documento é muito mais rápida. Vamos voltar a fazer essa modificação para 66 novamente. Mudar aqui o material e, ao validar, vamos ter então uma regeneração do próprio documento muito mais rápida do que tendo então as outras operações sem serem regeneradas. Numa necessidade de voltar a regenerar essas mesmas operações que foram previamente congeladas, nós podemos fazer então o unfreeze. E aí sim, ele vai demorar efetivamente algum tempo para regenerar então essas operações que nós estamos a descongelar. Podemos também selecionar todas as operações e fazer unfreeze, independentemente de termos apenas uma, duas, três, 5, 10 que estejam congeladas. Não sabendo onde é que estão as operações ou não tendo a noção da localização das operações que estão congeladas, nós podemos selecionar toda a árvore das operações e fazer unfreeze. E ele vai descongelar então as operações que estavam congeladas. Fazendo então, mais uma vez, volto a dizer, com que o documento fique muito mais rápido a nível de regeneração. Passando para o próximo tópico e entrando então agora na parte do PDM. Temos agora uma novidade na versão 7.11, na versão 7.12, peço desculpa, em que ao clicar com o botão do lado direito em cima de uma pasta ou num documento na árvore dos projetos, ou na árvore de projeto, nós podemos então visualizar as propriedades desse mesmo documento, quer seja um documento de molde, um documento de peça, quer seja todo um projeto. Podemos então selecionar essa mesma entidade ou esse mesmo documento com o botão do lado direito e aceder ao comando Properties. E esse comando Properties na versão 7.12 então agora vai nos fornecer um botão para podermos analisar o tamanho de cada componente e a sua percentagem de ocupação relativa ao objeto selecionado. É a ocupação que ele vai ocupar em disco, é o espaço que ele vai ocupar em disco, quando, por exemplo, fazemos um export package, ou o espaço mesmo que ele está a ocupar neste momento fisicamente. Vamos ver aqui um exemplo também através de um vídeo. Portanto, ao acedermos então aqui a um projeto, pode ser logo na árvore, na biblioteca dos projetos. Portanto, temos ali então aquele botão em que ele dá-nos então o tamanho de cada uma das pastas e de cada um dos documentos que neste momento está a ocupar em disco, a nível de espaço no disco. Podemos alterar as unidades para kbits, para megabits ou para gigabits. E essa informação é atualizada em tempo real. Também podemos, com o botão do lado direito, procurar esse mesmo documento na árvore do projeto. E também há a possibilidade de fazer properties numa pasta. Aqui está o botão. Ele faz um cálculo em tempo real de quanto é que é o espaço que ele está a ocupar em disco. Quando o cálculo fica validado e fica finalizado, aparece um visto a verde, tal e qual como o vídeo está a demonstrar. E aparecem então as percentagens e os valores de quanto é que esse mesmo documento ou pasta está a ocupar a nível de espaço no disco. Podemos procurar esse mesmo documento através do botão do direito e fazer Show in Project Tree. Cá está ele. Sendo um documento de molde, também podemos fazer Properties e ver qual o conteúdo desse mesmo documento e qual a quantidade de espaço que ele está a ocupar em disco, com todo o contexto e todo o conteúdo desse mesmo documento a ser mostrado neste quadro, a nível de percentagem e a nível de tamanho. Quando fazemos botão direito
em cima de um documento de peça, esse botão, e fazemos as propriedades, esse botão do tamanho não vai aparecer porque o tamanho é único para um documento. Passando para o próximo tópico, ainda dentro do PDM, temos aqui algo que foi melhorado a nível de organização através de pastas. Neste momento, agora na versão 7.12, é possível reorganizar os documentos sincronizados de uma montagem ou de um molde através da criação de pastas, com o botão do lado direito em cima dessas mesmas entidades, folder, e criar então uma pasta de maneira a colocar para lá esses mesmos documentos. Mesmo após a criação dessas mesmas pastas, é possível arrastar e largar documentos sincronizados com a finalidade de criar uma estrutura mais organizada na árvore do projeto. Vamos ver um exemplo real. Temos então aqui um assembly em que podemos criar uma pasta. Vamos criar aqui várias pastas vazias dentro do documento de assembly, aqui com alguns nomes. E após estas pastas estarem criadas, o que vamos fazer é então organizar os documentos para cada uma delas. Selecionando uma ou mais entidades, podemos clicar e arrastar para dentro dessas pastas, mesmo sendo documentos que estejam sincronizados com o documento principal. A qualquer momento podemos voltar a criar pastas. Nesta situação há apenas a chamada de atenção de que estas pastas têm a necessidade de ter que se fazer o check-in para podermos arrastar os documentos para dentro da mesma. Cá está. E isto então permite fazer com que tenhamos uma organização de documentação muito mais organizada dentro do nosso próprio projeto. Algo que dá efetivamente muito jeito. Próximo tópico que eu decidi falar tem a ver com a importação e a exportação. Na versão 7.12, o tempo que o software demora a efetuar uma importação está muito mais reduzido, assim como a replicação dos documentos de família modificados em duas bases de dados diferentes também é suportada. Anteriormente, quando nós fazíamos a importação de um package, se houvesse, se houvesse documentos de famílias, ele ia reconhecer se havia modificações ou não e poderia haver ali conflitos a nível das famílias. Neste momento, ele permite-me então criar, quando nós fazemos uma importação, ele permite-me fazer essa mesma importação de maneira a não interferir com a família, com os documentos de família que neste momento já estão inseridos no próprio TopSolid. Relativamente à parte do Sketch, temos aqui algumas novidades. Uma delas é o Automatic Etching. A nova opção do Automatic Etching permite visualizar rapidamente todos os perfis de um sketch. Quando a opção está ativada, esta opção pode ser ativada ou desativada mediante a necessidade e o gosto do utilizador. Cada perfil fechado terá um preenchimento com orientação e cor diferentes. Esta funcionalidade é útil em 3D Sketch para verificar, por exemplo, se o perfil é planar. Vamos ver aqui alguns exemplos. Portanto, temos aqui então este sketch, que é um sketch 2D. Neste momento ele está desativado. As opções estão desativadas, ou seja, o Etch não está a aparecer. Para ativar a opção do Automatic Etching, dentro da edição do próprio Sketch, nós vamos ali ao canto superior direito da área de trabalho e nas opções do Sketch nós temos então ali aquela nova funcionalidade que tem o nome de Automatic Etching. Ao ativar essa opção, automaticamente então ele vai criar edges com orientações e cores diferentes para nós visualizarmos então os diferentes contornos fechados que estão dentro do sketch. Neste exemplo que nós aqui temos, isto é um sketch 3D e tal e qual como eu referi anteriormente, o sketch só vai aparecer em perfis e em sketches que estejam efetivamente planares. Sendo um sketch 3D, o edge só vai aparecer se o sketch for efetivamente planar. Se vocês repararem,
aquele sketch que está a cor de rosa do lado direito não tem o edge. Porquê? Porque efetivamente ele tem ali uma ligeira curvatura que faz com que ele não seja totalmente planar. Podem ver aqui a diferença em Z. E isto também é uma funcionalidade que ajuda bastante a perceber se o sketch está totalmente planar ou não. Ainda dentro do sketch temos uma nova funcionalidade, que é o Boundary Curves of Several Surfaces. Esta opção tem uma nova, esta funcionalidade tem uma nova subopção, que é a opção Path Around Faces, que foi adicionada ao comando 3D Sketch dentro da opção Edge Copy, permitindo assim selecionar o contorno exterior de um conjunto de uma ou de várias faces selecionadas. Esta opção também se encontra disponível no comando 2D Sketch Project. Vamos ver o que é que esta funcionalidade então nos permite fazer. Vamos fazer um sketch 2D. Ok? Vamos fazer um project de arestas com aquela nova funcionalidade que se encontra dentro do project e ao selecionar uma ou várias superfícies, o que ele vai fazer é então selecionar os contornos exteriores dessa mesma seleção. Vocês podem ver ali o contorno na cor de laranja. Ele vai projetar então o contorno exterior da seleção que eu fiz. Esta é uma opção que é bastante útil, por exemplo, para fazer a projeção de um contorno, para posteriormente fazer um offset, por exemplo, para efetuar os escapes de gases, por exemplo, numa cavidade ou numa bucha. Na parte do 3D Sketch, ele também se encontra no separador Edge Copy, Path Around Faces, cá está ele, e faz exatamente o mesmo efeito, só que desta vez em 3D. Sendo então numa ou em várias superfícies. Ele vai selecionar então o contorno exterior desse mesmo conjunto de superfícies. Enclosing Profile. Esta é uma novidade que se encontra na versão 7.12. Foram feitos alguns melhoramentos na opção, nas opções do comando 2D Sketch, Operations Enclosing Profile. Podem ver aqui pelas imagens que anteriormente na versão 7.11 apenas nós possuíamos aquelas duas opções, Profiles and Segments ou Sketch, e dentro de cada uma delas apenas temos a opção de ser quadrado, ou neste caso retangular, ou cilíndrico, o Enclosing Profile em torno de toda uma seleção que nós fizéssemos de entidades. Na versão 7.12, essas duas funcionalidades que nós já tínhamos na versão 7.11, na versão 7.12 estão melhoradas. Os nomes também alteraram, passaram de Profiles and Segments para Points, Curves, Profiles and Shapes. E a opção Sketch passou para Sketch and Shapes, assim como toda uma panóplia de mais opções que foram adicionadas para cada uma delas. Este então é um exemplo de um Enclosing Profile com a opção Rectangular with Fillets. O que ele vai fazer então é criar um perfil em torno da seleção que nós fizemos, só que nos cantos ele vai adicionar então um filete com o valor que nós pretendermos. Com a opção Convex Hull, o que ele vai fazer é criar então um perfil pelos limites máximos da geometria, não fazendo zonas, pode-se dizer, negativas. Vá. Porque aquilo que ele vai fazer é efetivamente um perfil em torno de toda a geometria pelos limites máximos da própria geometria. Portanto, mais uma vez, volto a dizer, esta opção está então no Enclosing Profile, coisa que já existia na versão 7.11, mas está então melhorada com estas funcionalidades: Oblong, Rectangle with Fillets e Convex Hull. Vamos ver um vídeo com estes exemplos. Vamos selecionar uma geometria. Temos aqui também alguns sketches.
temos um sketch e temos uma peça. Podemos selecionar então um sketch e temos então, estamos a ver então aqui a situação de selecionarmos um sketch ou vários sketches. A opção retangular sem darmos uma direção. A opção cilíndrica em relação às entidades que selecionamos. O oblong, podemos definir e especificar uma direção para a criação desse mesmo formato. A tal situação do Rectangle with Fillets, em que depois então podemos configurar e selecionar o valor do fillet que vamos querer para cada um dos cantos do perfil que estamos a fazer. E o Convex Hull, que vai fazer então um perfil em torno dos limites máximos da seleção ou das entidades que selecionamos. Especificamente numa geometria, num sketch 2D, também existe a possibilidade de fazermos então o Enclosing Profile, selecionando a geometria. Com a opção do Convex Hull, ele faz efetivamente então um contorno em torno de toda a peça. O retangular faz exatamente o mesmo. Temos a possibilidade também de especificar as dimensões desse mesmo perfil que pretendemos. Não só a nível de comprimento, mas também a nível de altura. Se vocês repararem, em background existe um contorno muito subtil que nos indica qual é que é o tamanho do enclosing profile, caso a gente queira definir efetivamente e forçar esta situação aqui do tamanho. E se vocês repararem, se ativarmos aqui esta opção do check, ao fazer um perfil com dimensões forçadas por nós, ele indica-nos se o perfil está demasiado pequeno ou não. Nesta situação, por exemplo, nós temos então aqui aqui muito subtil o perfil que ficaria se não forçássemos as dimensões. Ao estar a forçar as dimensões e ao colocar ali um visto no check, ele indica-nos então na geometria que nós selecionamos onde é que o perfil vai ficar mais curto. Ali com aquele picotado a vermelho. Se nós aumentarmos as dimensões, o picotado a vermelho desaparece. Já está novamente o exemplo. Se tirarmos o visto do Forced Size, ele então faz o Enclosing Profile pelos limites máximos. Existe também a possibilidade de definirmos margens para além do perfil que ele detectou como limite da geometria que selecionamos, em que essas margens podem então ser de um valor único para todas as direções ou valores distintos, deixando então uma margem de segurança, tal e qual como acontece com o Enclosing Box cada vez que fazemos um sólido em relação a uma geometria. Nesta situação, vou fazer aqui pausa no vídeo. Nesta situação vocês podem reparar que nós fizemos então um Enclosing Profile com uma margem de segurança de 2 mm em todas as direções e vocês podem reparar que ali, por exemplo, o comprimento daquela lateral está com 192.96219. Isto serve, esta indicação aqui serviu para quê? E esta medição serviu para quê? Serviu para mostrarmos agora que nós podemos fazer o Enclosing Profile, mas também temos aqui este disco que nos permite arredondar os valores. Portanto, aqueles valores estavam à milésima de milímetro e nós podemos então aqui, através de steps, ou seja, podemos definir o passo e a passagem da unidade do valor que estamos a definir para o nosso Enclosing Profile. Ao ativar esta opção aqui do Rounding, e se metermos ali então aquele step de 1 mm, ao validar, nós vamos agora retirar a dimensão e vamos ver a dimensão que temos do Enclosing Profile na mesma lateral. Por exemplo, nesta altura nós podemos ver que temos 90 e neste topo
quando anteriormente nós tínhamos 192.90 e qualquer coisa à milésima de milímetro, ele agora está arredondado à unidade. Aquela opção rounding permite isto mesmo. Permite-me então fazer um perfil que seja arredondado a nível de valores. Ele vai à mesma respeitar os limites máximos da geometria que nós selecionamos. Se nós agora, por exemplo, colocarmos ali um step de 5 milímetros, podemos fazer um segundo step também e adicionar um segundo step para uma segunda direção. E se formos agora analisar os valores, aqui continua com os 90, ok? E ali já está em 194. Podemos jogar então com as opções aqui do Enclosing Profile, de maneira a criar então um perfil envolvente à geometria que nós selecionamos, seja então uma shape, seja várias entidades, pode ser um sketch, pode ser vários sketches, e permite-nos então criar um perfil com várias opções a nível de arredondamentos de valores, a nível de margens de segurança, quer seja ele retangular em relação à própria shape, quer seja ele com o perfil exterior da própria entidade. Extruding from multiple faces. Esta foi uma opção que foi muito solicitada pelo pessoal da programação. Foi efetivamente um tópico que foi muito solicitado para ser inserido no TopSolid através do pessoal da parte da programação. Este novo comando, que se encontra no separador, na funcionalidade Shapes Extruded Faces, permite extrudir uma face ou uma seleção de faces segundo a direção e comprimento. Isto vai criar uma nova shape. Não vai deformar a geometria. Não é, por exemplo, um face modification. Não. O que ele vai fazer é, tal e qual como nós vamos poder ver aqui no vídeo, o que ele vai fazer é uma nova shape. Através de uma extrusão, podemos selecionar então a direção que pretendemos. Neste caso pode ser perpendicular à própria face que selecionamos. O valor que vamos pretender para essa mesma extrusão. E ao selecionar a face, o que ele vai estar a fazer é então uma nova shape com uma extrusão em que as laterais vão ser efetivamente os limites máximos dessas mesmas entidades que nós selecionamos. Neste caso, podem reparar, temos efetivamente uma shape única, extrudida com aqueles limites segundo uma direção. Podemos definir a nossa própria direção. E neste caso, o que nós estamos aqui a fazer é uma direção perpendicular a uma face, num determinado ponto de uma face. E essa face pode não ter obrigatoriamente que ser planar. Criamos ali um frame, só mesmo para termos uma direção. E no separador então Shape Extruded Faces, podemos selecionar várias superfícies, definir a direção que criamos previamente. E temos então uma extrusão, uma nova shape extrudida, segundo uma direção e tendo em consideração os limites da entidade, ou neste caso da face, que foi selecionada. Face ou faces. Podem ser várias. Mais uma vez volto a relembrar, o que ele faz é uma nova shape. Não é uma modificação da shape, é uma nova shape. Ainda dentro das opções da shape e dentro do mundo das shapes, temos também algumas novidades relativamente aos drafts, aos ângulos de saída. Neste caso e neste momento, é possível adicionar saídas a uma shape extrudida que possua como base uma secção não planar. A opção para aplicar essa mesma saída está disponível independentemente do tipo de sketch, seja ele 2D ou 3D. Anteriormente não haveria possibilidade de adicionar saídas numa extrusão e agora na versão 7.12 já é possível adicionar essa mesma extrusão, mesmo que a extrusão seja em superfícies. Tal e qual como nós temos aqui neste exemplo. Portanto, vamos fazer uma extrusão apenas daquele perfil aberto que ali está, segundo uma direção. E agora temos então, portanto, ela está a direito, ok? E temos então agora a opção de adicionar uma saída
a esta mesma extrusão, mesmo que a extrusão seja de um contorno aberto, mesmo que a finalidade mesmo que a finalidade e o resultado seja um conjunto de superfícies. Anteriormente não tínhamos essa opção. Casos práticos. É bastante útil, por exemplo, numa situação em que nós estejamos a definir superfícies de junta num split. Ao fazer uma superfície de junta segundo uma direção, podemos logo, imediato, na sua criação, adicionar então um ângulo de saída para ajustamentos, por exemplo. Relativamente ao Boolean, esta é uma novidade na 7.12 também. A operação Boolean não é novidade. O que é novidade é que agora podemos fazer um Boolean com folgas. Boolean with clearance. Melhoramentos na subopção da subtração do comando Boolean inclui agora uma nova funcionalidade onde é possível definir uma folga associada à shape a subtrair. É igualmente possível especificar uma direção de modo a que a operação seja a varar. Temos então um novo disco no comando Boolean que nos permite então atribuir uma folga a quando da subtração entre shapes. Vamos ver um vídeo de exemplo. Portanto, temos aqui uma peça com uma shape que vamos subtrair, comando Boolean com a opção de subtração. Vamos subtrair aquele sólido. E agora, no disco clearance, podemos então atribuir uma folga. Neste caso, estamos a atribuir uma folga de 0,5. A subtração que vai ser feita vai ser efetivamente entre uma shape e outra, mas o resultado vai ter mais o incremento daquele valor que nós definimos. E neste caso, nós só conseguimos definir um valor na totalidade envolvente da shape que vamos usar como ferramenta. Não temos a possibilidade de definir valores distintos. Podemos também definir que numa determinada direção essa mesma operação vai ser a varar, a atravessar todo o sólido que estamos a modificar. Mais uma vez relembro, não é possível fazer uma folga com valores distintos, com valores diferentes sobre várias direções. É um valor único para todas as direções envolventes ao sólido que usamos como ferramenta. Para finalizar, temos então aqui também algumas novidades relativas ao Face by Face Deformation. O comando Shape Other Operations Deformation está atualizado com uma nova funcionalidade Face by Face, que permite utilizar um outro mecanismo para calcular a deformação quando a deformação geral falhar. A opção Detected Faces to Exclude exclui automaticamente as faces problemáticas. Cada face é deformada, sendo seguidamente cozida, ignorando as faces onde a deformação falhou. A utilização destas opções pode resultar num sólido aberto, ou seja, ao detectar as faces que vão ser excluídas, ele automaticamente é como se fizesse um remove dessas mesmas superfícies, ou melhor, ele faz mesmo um remove dessas mesmas superfícies e a geometria pode efetivamente ficar como sendo uma sheet, um sólido aberto. Temos aqui também um vídeo relacionado com esta peça a demonstrar essa mesma situação. Portanto, fazendo uma deformação em que a deformação já tinha sido criada previamente. Neste momento ele está a dar um erro a dizer que não consegue fazer a deformação, mas temos agora aqui um disco, que é o Face by Face, e temos aqui então a opção Detected Faces to Exclude. Ele automaticamente vai detectar as faces que não consegue deformar e vai eliminá-las. Podemos então também criar ali um contorno. Ao fazer essa mesma exclusão, podemos criar um contorno nas zonas que vão ficar abertas para mais facilmente nós podermos detectar onde é que ficaram as aberturas e depois então também, posteriormente, usar esse mesmo contorno para fazer trims, by profiles, na situação em que tenhamos que criar novas superfícies e defini-las pelo contorno que ficou aberto para então termos uma shape totalmente fechada. Ela continua como shape, mas é um sólido efetivamente aberto. Temos também a opção do Unsue, em que neste caso, se ativarmos a opção do Unsue, podemos agora ver na árvore das entidades que ele descoseu todas as superfícies que ficaram. Pode também ser útil numa situação em que se queira manipular mais facilmente
toda a geometria. Se não validarmos a opção unsew, ele continua como sendo uma shape, só que então correndo o risco ou fazendo com que ela não fique totalmente fechada. Relativamente a este tópico do Face by Face Deformation, já existe ou já aconteceu um webinar específico só sobre este tópico. Foi um webinar feito pelo nosso técnico Paulo Laio, e vocês podem aceder a esse mesmo webinar se forem aqui à página, por exemplo, à página da CADSolid, no separador Notícias, portanto em cadsolid.pt, no separador Notícias, tem então aqui vários webinars que já foram realizados, entre outras notícias que foram surgindo. Aqui em todos os webinars de novembro, para além dos de novembro, também se encontram aqui os anteriores, o de junho, o de julho, o de setembro, o de outubro e especificamente o webinar relativo ao Face by Face Deformation, feito então pelo nosso técnico Paulo Lai, encontra-se aqui, foi no dia 4 de julho, e basta chegar aqui, inscreverem-se e assistirem ao webinar, independentemente de ele já ter feito não só este webinar, mas também todos os outros que já foram feitos até então. Deixem-me só então aqui avançar até ao ponto em que estávamos. Penso que aquele era o último tópico. O Face by Face Deformation, exatamente. Pronto, neste momento então podem colocar as vossas dúvidas relativamente aos tópicos que foram apresentados. Volto a relembrar que este foi então o primeiro de 2 webinars relacionados com a parte das novidades de design. O próximo será então no dia 12 de dezembro, aqui também através desta plataforma. Temos aqui algumas dúvidas, temos aqui algumas questões. Temos aqui uma questão da parte do Rui Oliveira, em que ele me pergunta no Enclosing Profile também dá para fazer um offset só numa lateral da peça e nas restantes profiles manter a tangente ao artigo peça. Sim, é possível. Vou então aqui, peço desculpa, deixem-me só então vir aqui. Ok, eu tenho aqui os documentos dos vídeos, tenho-os aqui e tenho aqui então o Enclosing Profile. Eu penso que isto vai responder à questão do Rui. Se eu fizer aqui um sketch, por exemplo, e se eu fizer então aqui o Enclosing Profile, aqui Project, com então o Path Around Faces, aliás, peço desculpa. Ora, Enclosing Profile. Aqui. Ao selecionar a geometria, ora, portanto, neste momento ele está efetivamente tangente a toda a geometria. E segundo a questão do Rui Oliveira, então, ele pergunta se é possível fazer um offset só numa lateral da peça e nos restantes manter a tangência. Se eu vier aqui então ao resize, eu posso manter aqui, por exemplo, o valor a 0, está tangente. Aqui posso manter o valor a 0, está tangente. E aqui fazer o offset e definir o valor que eu pretendo. Posso manter, neste caso, como é retangular, nas margens, eu posso efetivamente fazer isso. Colocar um valor específico segundo uma direção e nas restantes manter a tangência. Até posso fazer 2 com offset, 3 com offset e manter uma tangência. Temos aqui mais uma pergunta também desta vez relacionada com a deformação por parte do António Silva.
em que nos questiona se na deformação a deformação é automática ou tem valores para controlar. Sim, podemos controlar alguns valores. Eu vou aqui ao exemplo que usamos. Neste caso, no vídeo não deu para ver a criação da própria deformação, ou seja, da operação de deformação, porque ela já estava criada. A deformação está aqui na árvore das entidades. Se eu editar, temos então a possibilidade de controlar os valores. Podemos controlar os valores e quais é que são os valores que podemos controlar? Podemos controlar o ângulo da deformação. Quais é que são, qual é que é o eixo para a deformação, qual é que é a origem e qual é que é o ângulo. Mas tudo isto, volto a referenciar e volto a relembrar, sobre esta parte do Face by Face Deformation está tudo muito mais explicado e tudo muito mais está muito mais esclarecedor no tal webinar de que eu fiz referência, criado pelo nosso técnico Paulo Laio, que está então disponível no site da CAD Solid, na parte dos webinars que foram já feitos. Mais uma questão pelo Sérgio Cordeiro. Este enclosing box está disponível também no ambiente 2D? Sim, está. Peço desculpa, no 2D, o que é que se refere a 2D? Refere-se ao 2D de peças? Ok. No 2D de peças, eu penso que não. Eu penso que não, mas posso aqui experimentar. Ora, enclosing profile. Fazer aqui, por exemplo, um 2D. Bom, template, pode ser. E aqui no Sketch. Portanto, aqui não está. Se eu fizer aqui um Edit Detailing, não, Sérgio, penso que aquele enclosing profile não se encontra disponível aqui no 2D. No entanto, é possível fazer o enclosing profile no 3D e passá-lo para o 2D. Através das representações é possível passar esse mesmo perfil, ao criar esse perfil no 3D, passá-lo depois para o 2D. Isso é possível e usá-lo no 2D. Isso é possível, mas criar um enclosing profile diretamente aqui no 2D de peça não é possível, não está disponível. Penso que não temos mais questões. Quero só agradecer a vossa presença neste webinar, neste primeiro webinar de design. Volto a relembrar, mais uma vez, e peço desculpa pela repetição, dia 12 de dezembro vai então haver a segunda parte destas novidades de design, deste webinar das novidades de design. No entanto, também vão existir outros webinars, não só a nível de design, mas com todas as novidades pertencentes à versão 7.12, seja na parte dos moldes, seja na parte do design, seja na parte do CAM. A todos os interessados, são bem-vindos. Basta fazer as inscrições pelo site da cadsolid.pt. Da minha parte, meu nome é Paulo Fadigas, agradeço-vos mais uma vez pela presença e tenham uma continuação de um bom dia. E obrigado.